Olá, professores! Estamos aqui para a nossa 10ª TPC, Momento Diretoria de Ensino, da equipe Inova Educação. Eu sou a Dalva, PCNP de Projetos Especiais. Este será o primeiro momento da nossa reunião. Segue aqui um informe. As inscrições para o projeto Arte da Imagem estão abertas, professora. O tema deste ano é instigante, Caminhos do Consumo Consciente. O número do e-mail enviado para a sua escola, 272520, foi enviado sexta-feira. Dentro dele tem um link onde o coordenador fará sua inscrição. As escolas que poderão participar são do ensino fundamental do 6º ao 9º ano no município de Jundiaí, uma parceria com a DECA e a Horizonte Educacional. Quais professores poderão participar? Os professores de Ciência, Arte, Geografia ou Inova Educação. Um professor por escola. No ano 2020, a arte será feita com fotografia. A premiação é um grafite no muro da sua escola e propaganda em outdoor, outbus, de acordo com o regulamento. Veja com o seu coordenador. A capacitação dos professores inscritos será dia 25/9/2020, das 13h30 às 16h30, com o fotógrafo especialista profissional e com o coordenador do projeto, via Google Meet. Aguarde, professor, seus alunos ficarão instigados. Pauta da nossa TPC de hoje. Tema: competências socioemocionais no retorno às aulas em uma escola híbrida, parte 2. O ensino híbrido e a transformação para uma escola híbrida. Uma nova realidade exige novos olhares e novos procedimentos. A sala de aula invertida, proposta metodológica para uma aprendizagem ativa. Exemplos de práticas exitosas das nossas escolas. Objetivos: refletir sobre a transformação da escola que deixamos no início de 2020 para o retorno em uma escola com ensino necessariamente híbrido. Retornar às aulas presenciais com foco no desenvolvimento das competências socioemocionais e na aprendizagem ativa. Repensar sobre a importância das mudanças que ocorrerão no projeto de vida dos alunos e professores diante de uma escola híbrida. Vamos aos novos desafios, professores. Vamos refletir um pouquinho. Temos uma continuidade diferente. Quando saímos em março da nossa escola, deixamos uma escola onde tínhamos muito contato com os nossos alunos, olho a olho, dentro da sala de aula, movimento total, presencial. Agora, nesse novo momento, é exigido novas estratégias e novos procedimentos para que nossos alunos aprendam. Antes, nós tínhamos muitas dificuldades para trazer a família dentro da escola. Hoje, construímos links de comunicação que não podem ser perdidos. Construímos links de comunicação com a família, que nunca esteve tão presente dentro das nossas escolas, e também com os nossos alunos. Grupos de WhatsApp, Facebook, rede social geral. Centro de mídias, também aulas, videoaulas, links enviados para os nossos alunos. Construímos e estamos nesse desafio, na construção, cada dia mais desses links de comunicação. O que construímos não podemos perder, isso deve continuar. Nós já realizamos novos procedimentos nesse momento em que vivemos no ensino remoto. Quando retornarmos, nós teremos um ensino
híbrido, o ensino presencial e o ensino remoto. Isso exigirá mais ainda, isso será mais ainda um desafio para nós, professores, que estamos na construção desse novo momento da educação brasileira. Uma nova realidade exige novos procedimentos. Muitos já estudamos sobre os 4 pilares da educação. Agora, professor, o protagonismo está cada vez mais à frente. Nós, os do Inova Educação, junto com os demais professores dos demais componentes, estamos empenhados em trabalhar as competências socioemocionais e precisamos pensar a nossa saúde mental e a saúde mental dos nossos alunos e seus familiares, com foco na aprendizagem. Então, o aprender a ser é reconhecer, é ter o reconhecimento, é aprender a agir perante a sociedade e ter esse reconhecimento, o aprender a conviver, o respeito e todas essas competências socioemocionais que nós já estamos trabalhando e já iniciamos 2020 com foco no Inova Educação. Todas as competências, como a solidariedade, como a empatia, como a amabilidade. E aprendemos muito, professor, aprendemos muito fazendo, com a nossa produção, aprendemos na prática. Aprender a aprender, quando criamos nossa autonomia e buscamos caminhos para aprender. Veja essa imagem, professor. Que linda! O coração junto com a mente. Então, as relações nunca estiveram tão evidentes. As relações que devemos trabalhar positivamente. Nós devemos enxergar o nosso aluno integralmente. Devemos trabalhar o controle das nossas emoções. Devemos trabalhar para que desenvolvamos cada vez mais as competências socioemocionais em nós e nos nossos alunos, com foco na empatia, sempre procurando pensar o que o outro está passando lá dentro da sua casa. Como está? Sabemos já da grande dificuldade da conectividade e das ferramentas que os nossos alunos não possuem. E também nós, professores, muitas vezes temos dificuldade até para gravar uma videoaula. Então, devemos traçar novos objetivos sociais, educacionais e não podemos esquecer do nosso aluno na integralidade. Nós precisamos pensar nessa saúde mental. Nós precisamos traçar caminhos para que compreendamos a situação e que estamos vivendo e que os nossos alunos também estão vivendo dentro de seus lares. Então, nós precisamos fazer um trabalho social, sim, e educacional. Apresento aqui para vocês a pirâmide de William Glasser, um psiquiatra americano, onde ele coloca que a escola ela precisa trabalhar com mais assertividade. Ela não deve ser limitada apenas à memorização e ao pensamento mecânico e tecnicista, que contribui para o aprendizado é uma forma ativa de ensino e aprendizagem, discutindo, fazendo e ensinando os demais. Ou seja, o aluno deve ser protagonista dos seus estudos. Aqui do lado esquerdo tem a pirâmide ilustrada. Olha como aprendemos muito, muito mais, ensinando os outros, praticando. Veja na base verde da pirâmide a metodologia ativa do nosso aprendizado. Nós aprendemos muito mais conversando, perguntando, repetindo, argumentando, reproduzindo, definindo e debatendo com os nossos colegas.
Numa metodologia passiva, veja lá, nós levamos apenas 10% da nossa leitura para o nosso aprendizado, 20% escutando, 30% vendo, 50% vendo e ouvindo, escutando. Então, professor, veja que a prática, o que aprendemos na teoria é muito importante praticarmos. E para nós, numa escola híbrida, vai ser muito importante essa base da pirâmide de ensinar aos outros, onde o professor será o grande mediador, de deixar o aluno executar aquilo que ele buscou aprender, que ele teve autonomia para pesquisar. O aprendizado enfoca sempre, né, professor? Como funciona a sala de aula invertida? Na TPC anterior, nós falamos um pouco sobre a tarefa de casa. E aqui nós vamos falar da sala de aula invertida. Ela tem uma finalidade diferente da tarefa de casa, apesar do aluno se empenhar em fazer o trabalho dentro da sua casa. Ele vai voltar presencialmente, mas vai ser necessário que ele continue fazendo essas atividades em casa. Não deixa de ser uma atividade em casa. Mas como funciona? Os estudantes se preparam, eles estudam antes da atividade, antes de chegar na sala de aula. Só que o professor propõe critérios, objetivos com intenção de que o aluno chegue e exponha o seu conhecimento. O professor ele vai organizar o trabalho pedagógico para isso, para ouvir, para intervir no que o aluno traz. Então, tem significado para o aluno. Ele vai trazer para a sala de aula, para expor para os seus professores, para os seus colegas e construir o seu conhecimento. Então, no antes, ele faz todo esse preparo, durante ele faz todo o estudo, uma pesquisa, ele pratica e depois, na sala de aula, ele leva todo o conteúdo que ele buscou com autonomia, que ele buscou para fortalecer a sua aprendizagem. E o professor, é lógico, ele é o grande mediador, ele que vai fazer as intervenções, ele que vai encaminhar o aluno para que esse conhecimento seja realmente eficaz, para que a aprendizagem do aluno avance. O professor é que vai, sim, dar passo a passo. É de extrema importância a função do professor sempre, para que o aluno possa aprender cada dia mais. Ficamos agora, professor, com a prática exitosa da professora Aline de Souza, da escola Professor Luiz Rivelli. Ela é professora de arte eletiva. Agradecemos muito a participação da professora e dos seus alunos, e toda a equipe do Luiz Rivelli, no primeiro Festival do Minuto. Nosso grande agradecimento. Fica aqui com a professora Aline e os seus alunos.
história começa com o jovem príncipe Hamlet, recém-chegado de sua faculdade na Inglaterra, lamentando a morte súbita de seu pai. Desde sua morte, Gertrude, a rainha da Dinamarca, mãe de Hamlet, havia casado-se com o irmão do rei falecido Claudius, que por sua vez tornou-se o novo rei. Hamlet está sofrendo pela morte do pai, e mostra-se indignado com o novo matrimônio da mãe. O príncipe atormentado recebe então uma informação dos guardas do castelo. O fantasma de seu pai estaria rondando o local durante a noite. Procurando falar com o filho, Hamlet vai encontrar-se com o espectro. E ouve de sua boca uma revelação terrível. O novo rei, tio de Hamlet, havia matado o irmão e casado com uma cunhada. Não fica claro se a rainha sabia do assassinato ou não. O príncipe revoltado jura vingança. O príncipe passa a assumir comportamentos de louco para despistar seus inimigos. I love you. Stay with me. Don't go. 'Cause I'm starting to think that I never actually had you. You're not in the dark, you're far from the light, and I need to know. Love was never Eve. It was you, Chloe. It always has been. Deixa aqui uma frase da nossa querida Clarice Lispector. Sonhe com o que você quiser. Vá para onde você queira ir. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Nossa amada Clarice Lispector. Professor, obrigada pela paciência de me ouvir. Deixo aqui meu forte abraço a vocês. Vamos seguir agora ao segundo momento com a PCNP Marisa Decresce. Grande beijo da Dalva. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa formação, no segundo momento, com Inova Educação. Eu sou a professora Marisa, PCNP de Projetos Especiais. Para dar continuidade ao nosso bate-papo, e levando em consideração já essa segunda parte da formação em relação ao ensino híbrido,
Nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa primeira parte da formação, onde nós tivemos a participação da professora Alessandra, psicopedagoga, que trouxe para nós várias informações e vivências do que é o ensino híbrido, né? Vejam que o ensino híbrido, ele já vem lá dos tempos do início da escola, desde o século 17 e 18, né? E quando falamos de ensino híbrido, temos que diferenciar o ensino híbrido da escola híbrida, que é o modelo da escola que é proposto para nós neste momento, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que quer dizer ensino híbrido? Se eu for pensar nele, eu vejo aí duas figuras importantes, né? Pelo menos, que é o professor e o aluno, né? Então, dentro desse processo, eu tenho o ensino híbrido, que aposta em combinar ferramentas ou ambientes, né? E organizações para potencializar a aprendizagem, né? E qual é a figura do professor aí? O professor, ele é o mentor, ele é o orientador, é ele que é a ponte para a construção da aprendizagem, né? A segunda figura importante é o aluno, né? E o que o aluno faz nesse processo? O aluno pode alternar os momentos sozinhos ou com outros, seja da família neste momento, ou outro colega, ou até mesmo com o professor, né? Existem muitas possibilidades aí. E pode estar inclusa a tecnologia, né? O aluno, neste momento, ele constrói a sua aprendizagem, né? O seu conhecimento. Então, ele é, assim, o protagonista. Ao centro da nossa imagem, vejam que nós encontramos uma ferramenta digital importante, que ela faz parte do ensino híbrido, mas ela não é única, exclusiva e sozinha, né? Ao lado, nós vemos que a pesquisa de campo, por exemplo, ela faz parte do ensino híbrido, porque ela conta com ambientes diferentes da escola tradicional, né? Os debates, as orientações, as leituras, atividades, exercícios, tudo isso dentro de um projeto também considerado como mão na massa, né? Fazem parte do nosso ensino híbrido. Aí, para a gente pensar nesse novo modelo de escola híbrida, né? O que nós observamos dentro de projeto de vida? Nós observamos que os nossos alunos, assim como nós, professores, estamos passando por um momento de grandes mudanças e grandes transformações. Rapidamente, ao analisar essas imagens aí apresentadas, podemos ver na primeira, né, diante da pandemia, da figura do vírus ali, que tanto nós quanto os nossos jovens, as nossas crianças, elas estão aí, algumas perdidas, outras passando por um momento de depressão, outras em observação e outras muito bem amparadas, né? Então, é um momento, assim, de reflexão do momento que nós estamos passando, diferenciado. Eis aí um modelo de ensino híbrido proposto, né? Diferente da escola que tínhamos, né? Até então. A figura ao centro, ela mostra para nós, então, um recurso tecnológico muito importante no ensino híbrido e que alguns dos nossos alunos possuem, né? Mas logo ao lado, nós vemos um outro tipo de informação muito importante, que são os nossos alunos que não possuem acesso à tecnologia, né? A esses equipamentos, esses aparelhos, e que contam ali com aquela parte tradicional, impressa, mas que não pode ser deixada de lado em momento algum, né? Logo abaixo nós temos aí a imagem que trata, né, da cabecinha do nosso aluno e da nossa cabeça também, com tantas informações, com tantas mudanças. E a principal aí imagem que finaliza a nossa análise de hoje, ela é exatamente num caminho, todos nós, parados, com muitas setas indicando vários caminhos, dos quais ainda não sabemos exatamente qual seguir, né? Lembrando que o projeto de vida do aluno
neste momento, ele mudou diante da pandemia, né? Alguns aprimoraram, mas muitos mudaram, assim como nós, professores, também mudamos o nosso jeito de agir, de pensar e de trabalhar, né? Para continuar a reflexão, eu gostaria de ler um trechinho que está presente na revista Educação, que traz assim para nós algo que nos toca profundamente e que às vezes, né, nos encontramos diante de uma situação tão delicada e que talvez tenhamos que desenvolver as competências socioemocionais e aprimorá-las, né? Porque a empatia, por exemplo, ela é fundamental, mas eu também tenho que ter a resiliência emocional, né, para lidar com tudo isso, né? Eu tenho que suportar o estresse que estamos vivendo, então, assim, é uma necessidade, é uma situação posta para todos. Então, ela diz assim: aproveitemos, assim, o tempo presente para educarmos a nós mesmos. A situação atual requer uma nova reflexão sobre o nosso papel como educadores das futuras gerações, o que inclui necessariamente uma reflexão sobre os métodos, os pressupostos e ferramentas que utilizamos no dia a dia. A despeito de nossas resistências individuais, a necessidade de letramento digital nunca esteve tão urgente. E muitos de nós somos, neste momento, tão aprendizes quanto os nossos próprios alunos, né? Então, é um momento, assim, de nos acalmarmos, de termos a empatia, a resiliência emocional, né? Porque tudo isso vai passar. Temos que continuar nessa busca da aprendizagem num novo formato, né? Porque o ensino híbrido já existe, nós vamos migrar agora para uma escola híbrida. E nesse novo formato de escola híbrida, todos nós somos aprendizes, né? E aí, para continuar o nosso trabalho, eu tenho o prazer de receber a professora Aline, da Escola Victor Geraldo, e ela, na sua prática, ela vai contar um pouco para nós de como que é essa questão do ensino híbrido, da escola híbrida. Vamos assistir ao vídeo. Olá, meu nome é Aline, eu sou professora de História e eu estou gravando esse vídeo a convite da coordenadora da escola onde eu estou lecionando esse ano, a professora e coordenadora Juliana, da Escola Victor Geraldo Simonsen. Ela me convidou para falar um pouquinho mais sobre as minhas experiências dentro das disciplinas do Inova e sobre essa transição que nós estamos sendo inseridos rapidamente da escola tradicional para um ensino híbrido. Bom, antes de eu falar um pouco sobre o ensino híbrido, eu vou contar um pouquinho da minha experiência dentro das novas disciplinas e por que dialoga muito com o ensino híbrido, né? Hoje, esse ano, eu optei em dar aula não de história, mas sim das novas disciplinas, que é a tecnologia, eletiva e projeto de vida. E por que eu decidi optar por isso? Assim que eu terminei o curso do Inova ano passado, eu fiquei muito empolgada com essa disciplina, porque eu vi que eu teria uma oportunidade muito maior de dialogar com os meus alunos, não referente apenas o conteúdo de história, né? Que eu poderia integrar alguns outros estudos dentro das minhas aulas, né? E a tecnologia, a disciplina de tecnologia e de projeto de vida principalmente, me trouxe não somente para mim, mas também para os alunos, uma nova oportunidade de ensino, né? Nós, professores, estamos sendo arrancados, nós fomos arrancados, né? Tão bruscamente, tão rapidamente por conta da pandemia, desse ensino analógico para um ensino digital. De um dia para a noite a gente teve que aprender a entrar no Teams, a baixar aplicativo, a cadastrar o e-mail institucional e correr com vários aplicativos. E nós estamos sempre
em um processo de transformação, né? O mundo está se transformando. Nós estamos num século onde a informação ela fica velha a cada dia. Hoje eu recebo uma notícia, amanhã eu já recebo outra, que eu nem lembro da notícia anterior. Então nós precisamos acompanhar este ritmo. Nossos alunos não têm mais paciência de ficar sentados numa cadeira, sei lá, 8 horas por dia, 6 horas por dia, ouvindo o professor falar. Para ele já não cabe mais isso. O mundo é muito rápido, sabe? Ele pega o celular dele, às vezes eu fico uma aula inteira para falar sobre a Revolução Francesa. Ele pode jogar no celular Revolução Francesa, ele lê um resumo em 5 minutos, ele entende aquele contexto histórico, né? Só que esse ensino, ele já não cabe mais para nós. Como eu estava dizendo, nós estamos vivendo em um processo de transformação todos os dias. E o ensino híbrido, que ele vem, né, misturar, por isso que no inglês é o blended learning, ele vem misturar esse ensino, tanto o ensino presencial quanto o ensino remoto. E por que isso é importante hoje para nós? Para nós, professores, e para os alunos. Ele vai dialogar, o ensino híbrido vai dialogar diretamente com as competências socioemocionais. E eu acho que para ficar mais claro, porque a gente precisa sempre definir conceitos, né? Porque eu lembro que eu sou uma professora nova, esse é o segundo ano que eu estou lecionando. E eu lembro que ano passado, no meu primeiro ATPC, eu escutei coisas que na faculdade a gente não aprende. O que é a BNCC? Competências socioemocionais, habilidades. E eu ficava pensando, meu Deus, o que são esses conceitos? Eles estão falando, e a gente acaba entendendo que competências socioemocionais têm a ver com autonomia, colaboração, protagonismo, mas a gente precisa definir conceitos, né? E parando para pensar em competências, o que é competências, né? Dentro do ensino. E aí eu vou ler que eu acho que vai ficar mais fácil para poder explicar. Eu defini que a competência, ela é a capacidade que todo ser humano deve possuir para reunir ingredientes a fim de resolver uma situação complexa. Então, quando a gente está falando hoje de um ensino híbrido, nós estamos falando de uma competência socioemocional para que o aluno possa reunir dentro dele os ingredientes que ele tem, para que ele sozinho pense e age com que maneira para resolver aquele problema complexo, para resolver uma situação complexa. E se a gente for parar para pensar, né, como que a gente vai lidar com parte do aluno em casa, parte do aluno na escola, como que nós vamos reinventar este ensino, né? Eu acho, porque assim, o ensino remoto, né, o ensino híbrido, ele vai muito além de um aparelho digital, tá? A gente precisa entender, igual na disciplina de tecnologia, a disciplina de tecnologia, ela não vai abranger só o aparelho físico, é você saber se comportar dentro de uma cidadania digital, o que você pode, o que você não pode falar na internet. Vamos pensar que seria uma ética digital, né? Igual a gente tem a ética aqui fora, como se comportar, né, em sociedade. A internet hoje, ela é uma sociedade, e aí precisa que a gente transforme os nossos alunos a entender como se comportar dentro da internet. E para resumir, né, para não ficar muito longo o vídeo, e eu acho que é muito importante a gente começar a nos organizar para esse mundo, né, para esse ensino híbrido, porque hoje eu não vejo o professor apenas como um locutor ou apenas como uma autoridade dentro da sala de aula, sabe? Eu vejo o professor hoje em dia mais como um guia, como um mentor, que a gente ajude com as nossas ferramentas, com os nossos aprendizados, com a nossa forma de nos organizar, para que esse aluno ele diminua a carga
que ele possui, às vezes, dentro da sociedade, né, dentro da escola, para que ele pegue esse conhecimento que ele tem, né, esses ingredientes, e ele passa a entender como solucionar alguns problemas, como ele entender o dia que ele pegar uma prova, ler aquela prova, ele ler, começar a compreender, ter o senso crítico de como que ele vai sair daquela situação, de como ele vai resolver este problema, né? Porque hoje em dia a gente precisa acabar, aniquilar aquele ensino de que o aluno precisa decorar contextos históricos, decorar a tabuada. Não é dessa forma. Ensinar não é isso. O aprender não é isso. Nós precisamos dar para o aluno a possibilidade dele sozinho caminhar com os próprios pés. E eu acho que hoje, dentro desse ensino híbrido, com a tecnologia, é muito importante porque o aluno vai sozinho buscar o conhecimento dele, buscar as ferramentas, o resultado do que ele precisa, sabe? Bom, e para finalizar, eu anotei aqui um pouquinho sobre esse ensino híbrido e a junção da tecnologia e a junção desse ensino analógico de que nós estamos saindo, né? Estamos transitando, estamos no momento de transição para o ensino digital, que eu acho muito importante a gente lembrar que a tecnologia, ela nasceu quando a ciência, a partir do Renascimento, aliou-se à técnica com o fim de promover a junção entre o saber e o fazer. Então, a gente está falando entre teoria e prática, né? Então, a gente precisa lembrar e entender que nós, como seres em processo de transformação, precisamos aliar a tecnologia, né, a técnica e a prática, que são para mim, são as habilidades e competências socioemocionais, né? Porque na prática a gente precisa aprender a ter autonomia, colaboração, habilidade, o senso crítico, e essas competências socioemocionais a gente precisa aliar ela à técnica, à tecnologia, né? Nesse mundo. Bom, eu não sei se ficou compreensível, né? Mas eu agradeço a oportunidade de terem me chamado, me convidado para este vídeo. E obrigada, e todos nós vamos passar por isso juntos e vamos aprender a aprender, porque é preciso. E tchau! Então vejam aí, né? Qual é a importância de termos um professor aqui junto conosco para dividir a sua experiência. Obviamente que cada um tem a sua experiência, sua vivência, sua ótica sobre a educação e sobre a sua formação acadêmica, né? Mas a gente sabe que é ali na prática, na experiência do dia a dia, que a gente pode construir e aprender sempre, né? Então, estão presentes aí, mais uma vez, os pilares da educação. Aí nós temos aqui, para finalizar, se você quer dividir conosco a sua prática, quer colocar a sua opinião, quer mostrar o seu trabalho para a gente, para que outros professores possam se inspirar no seu trabalho, você pode participar aí do nosso Padlet, do Projeto de Vida. Vai lá, posta a sua aula, posta o seu depoimento, o vídeo que você achou interessante, e se você quiser participar aqui conosco na nossa ATPC, entre em contato conosco, tá bom? Desde já agradecemos, né, e contamos com a paciência de vocês para poder passar por mais essa formação, né, e contamos com vocês também para a próxima formação, né? Até a próxima, tenham um bom trabalho.